Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elito em mais uma videoaula de microbiologia, ok? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o tema técnicas de isolamento e contagem de bactérias, ok? Nós vamos ver algumas técnicas para poder isolar bactéria, ok? Essas técnicas podem ser utilizadas para isolar algum outro tipo de micro-organismo também. E nós vamos ver também, turma, algumas técnicas, algumas metodologias para fazer a contagem dessas bactérias, ok? É um tema muito interessante para a nossa disciplina de microbiologia. Antes de nós entrarmos nesse conteúdo, pessoal, antes nós temos que ver aí um conceito que nós já tínhamos visto em aulas anteriores, mas que nós vamos dar mais uma atualizada nesta videoaula, ok? Colônias, pessoal. Então, para microbiologia, colônias, ok? Quando nós temos lá o termo de colônias, nós temos o conceito de colônias para a microbiologia, nós destacamos aí que é uma massa visível de células microbianas, ou seja, é uma massa de células de micro-organismos que vão estar se formando ali em uma cultura, em um meio de cultura. E essa massa, pessoal, é interessante, tá? Que essa massa visível de células microbianas, ela podem vir a partir de uma única célula. Então nós temos lá, por exemplo, um tubinho de vidro contendo lá o nosso inóculo, a nossa amostra microbiológica, a nossa amostra contendo as bactérias, e dessa amostra nós colocamos em uma placa de Petri. Quando nós fazemos isso, né, nós teremos ali células que vão estar isoladas, e essas células isoladas, elas podem estar formando o que nós chamamos de colônias. Elas vão se crescendo, 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 e ali naquele meio de cultura sólido, tá? Nós conseguimos individualizar mais colônias em meios de cultura sólido, ou seja, que contenha agar na sua composição. E esse crescimento dessas colônias, esse crescimento de colônia pode acontecer devido a apenas uma única célula. Uma única célula vai se dividindo, nós sabemos que as bactérias se dividem em grande parte por fisão binária, ou seja, uma bactéria dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro dá origem a oito, oito dá origem a 16, 16 dá origem a 32, 32 dá origem a 64, e aí vai, ok? E aí, essa divisão, esse crescimento, né? Na microbiologia, nós sabemos que crescimento é o número de células que vai ali crescendo naquela região. Então, uma única célula ela pode dar origem a uma colônia, ok? Mas não só uma única célula, tá, pessoal? Pode ser que um grupo de células também. Então, às vezes, você lá tira a sua amostra e coloca em uma placa de Petri, ok? E quando você coloca em uma placa de Petri, tem regiões que vai receber mesmo uma única célula, mas tem regiões que vai receber um grupo de células. É claro que esse grupo de células é muito pequeno. Nós não conseguimos ver a olho nu. Por quê? Porque está ali no meio líquido e você passa essa pequena amostra para o meio sólido, né, ou até mesmo semissólido, que contém a agar, nesse caso, um agente solidificante. E aí também esses pequenos grupos de células vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, dando origem a uma massa visível. Essa massa visível nós chamamos de colônias, ok? Então, quando nós vamos contar bactérias, uma das técnicas utilizada não é contar a bactéria isolada. É claro, existem técnicas que você faz a contagem de bactérias isoladas, mas existem técnicas que você conta as colônias. Como essas colônias elas podem vir apenas de uma única célula ou de um grupo de células, nós nomeamos essas colônias para contagem de unidades formadoras de colônias, ok? Então, nós não consideramos em células formadoras de colônia. Por quê? Porque pode ser uma única célula que cresceu e formou colônia, ou pode ser um grupo de célula que cresceu e formou colônia. Então, nesse caso, como pode ser célula ou grupo que formou uma colônia, nós então nomeamos como unidades formadoras de colônias, ok? UFC. Então existem técnicas, existem experimentos, existem laboratórios que eles contam unidades formadoras
de colônia, ok? Então aqui, ó, nesta imagem aqui, nós temos uma placa de Petri contendo um tipo de meio sólido, ou seja, ele está solidificado porque teve presente na sua preparação o agar, um agente solidificante. E aí, após realizar a semeadura, que é retirar a amostra, depois eu vou mostrar para vocês, retirar a amostra de uma bactéria, de um tubinho contendo a bactéria e fazer então a passagem nessa placa de Petri, algumas horas depois nós conseguimos ver então a formação de colônias, a formação de unidades formadoras de colônias. Por exemplo, aqui nós temos uma unidade formadora de colônia, aqui nós temos uma outra unidade formadora de colônia, ok? Então, dependendo, tá, pessoal, da proximidade que essa única célula fica de uma outra célula, ou que esse grupo de células fica de um outro grupo de células, conforme vai crescendo e formando colônias, acaba se unindo, tá, essas colônias. É claro que nós conseguimos individualizar, com certeza, que é o que tem duas colônias, estão próximas por quê? Por causa durante a semeadura, teve a semeadura, né, depois que você fez a semeadura, teve então o encontro ali, a proximidade dessas células, ou a proximidade desses grupos de células, formando então as colônias, ok? Então, um termo aí muito importante para microbiologia, colônias. Então, quando nós temos uma massa visível de células microbianas que podem se formar apenas de uma única célula ou podem se formar de um grupo de células, nós chamamos de colônias, ok? Nós podemos chamá-las também de unidades formadoras de colônia. E isso nós utilizamos quando nós vamos contar essas colônias em uma placa de Petri, de uma placa com meio sólido. Aí nós contamos as unidades formadoras de colônia, ok? E aí, pessoal, nós podemos obter culturas puras. O que seria uma obtenção de uma cultura pura? Imagina que você trabalhasse em um laboratório de microbiologia e você recebesse uma amostra de água, uma amostra de esgoto, vamos colocar melhor, né? Uma amostra de esgoto. Nessa amostra de esgoto, vocês concordam comigo que tem, provavelmente, com certeza vai ter várias espécies de bactérias, até mesmo outros micro-organismos, mas vamos focar nas bactérias. Imagine que eu recebesse então aquela amostra de esgoto, você recebesse aquela amostra de esgoto num tubinho de vidro, um tubinho de plástico, estéreo antes de coletar. Então você tem um tubo estéreo, vai lá, coleta a sua amostra. Então é importante esse tubo ser estéreo para que não tenha nenhum problema de contaminação de micro-organismos que não devia estar naquele esgoto. Eu quero apenas avaliar os micro-organismos daquele esgoto. Por isso que eu vou utilizar um recipiente, um tubo de vidro, de plástico estéreo. Vou lá, faço então a recolho a minha amostra e você recebe essa amostra. Vocês concordam comigo que essa amostra está repleta de diversas espécies de bactérias. Mas daí, a atividade que você tem que fazer naquele laboratório de microbiologia é saber se naquela amostra que contém várias espécies de bactérias possui uma espécie em especial, uma espécie que não deveria estar naquele esgoto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer então a obtenção de uma cultura pura. Que cultura pura é essa? Essa cultura que eu quero encontrar, que eu quero analisar nessa minha amostra. Eu quero encontrar lá uma espécie de uma bactéria A. Então eu vou fazer a obtenção de uma cultura para ver se eu consigo isolar essa bactéria A. Quando eu conseguir isolar essa bactéria A dessas várias outras espécies que eu tinha na amostra de esgoto, então eu posso concluir que eu obtive uma cultura pura, ok? Então isso é importante para a microbiologia, pessoal, porque, por exemplo, quando você trabalha num laboratório de análise clínica, um laboratório de análise de água, de análise de solo, de análise de alimento, deve-se obter culturas puras, você tem que realizar técnicas, você tem que realizar metodologias para ver se você consegue isolar algum tipo de cultura
que não deveria estar naquele alimento, que não deveria estar naquela bebida, que não deveria estar naquela água, que não deveria estar naquela amostra biológica. Então, quando você faz isso, você está obtendo uma cultura pura, ok? Então, para você poder obter uma cultura pura, uma cultura lá que tem várias espécies, você quer isolar, obter uma espécie em específico daquele aglomerado de espécies que tem de micro-organismo. Isso é obter uma cultura pura. Para realizar isso, meus queridos, vocês podem realizar esta técnica aqui, ó, método de esgotamento por estria, ok? Então isso é bem básico, pessoal. O que vocês precisam? Primeiro, uma placa de Petri totalmente estéril e que nessa placa de Petri eu contenha um meio de cultura sólido, um meio de cultura que recebeu o agar, um agente solidificante. Então você tem lá a sua placa com esse meio sólido, ok? Que recebeu agar no seu preparo, então é um meio sólido. Você vai fazer o que nós chamamos de esgotamento por estria. O que é isso, professor? É o seguinte, você lá pega o seu tubo, então aqui na imagem, ó, nós temos aqui um bico de Bunsen, ok? Nesta mão aqui nós temos o tubinho, vamos imaginar que este tubinho contém as amostras das várias espécies de bactéria, a amostra de esgoto que eu entreguei para vocês. E nessa outra mão aqui nós temos a alça de microbiologia, a alça microbiológica, ok? O que você vai se realizar, pessoal? Sempre próximo à chama do bico de Bunsen para que não ocorra contaminação externa. Ah, mas professor, aqui já está contaminado, tem várias bactérias. Sim, tem várias bactérias, mas é da sua amostra que nós retiramos lá do esgoto. Eu não quero que tenha contaminação externa, por exemplo, do ar ou de outro recipiente que eu tiver próximo ali, tá? Então, por isso eu tenho que trabalhar próximo à chama. Se no laboratório tiver um equipamento mais sofisticado, aquelas câmaras para se trabalhar na microbiologia, beleza, pode se realizar nesses equipamentos. Se não, realiza próximo a um bico de Bunsen. Então, o que vai ser realizado, pessoal? Você vai lá, tira a tampa, flamba a boca do seu tubo na chama do bico de Bunsen para eliminar qualquer vestígio de contaminação nessa região da tampa e eliminar também, quando você abre, o ar de fora acaba se aproximando dessa região da tampa de dentro do tubo. Então, com o aumento da temperatura próxima ao bico de Bunsen, essa região aqui ó, acaba aquecendo e o que tiver de micro-organismo ali acaba sendo destruído. Beleza, flambo meu tubo, flambo a minha alça também, vou lá, coloco na chama, você flamba, o que tiver de micro-organismo aqui vai matar, e aí sim, espero esfriar um pouquinho, coloco a minha lâmina, minha alça microbiológica aqui no nosso tubo, retiro, flambo novamente o tubo e coloco a tampa. Isso é se trabalhar de forma microbiológica, ok? Para evitar a contaminação externa. A alça em que eu mergulhei no meu tubo, ainda eu não posso passar no bico de Bunsen. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha placa de Petri, aproximar aqui do meu bico de Bunsen, já vou ter largado aqui o tubo, eu aproximo aqui a minha placa de Petri do bico de Bunsen, abro ela e aí eu vou fazer o esgotamento por estria. Concorda comigo que aqui eu tenho bastante bactéria, tenho muita bactéria aqui. Então eu vou fazer as estrias. Próximo a bico de Bunsen, com a placa aberta, né? Eu vou fazer as estrias aqui, eu vou fazer o primeiro esgotamento por estria. Concorda comigo que aqui eu tinha bastante bactéria? Logo, essa primeira estria aqui vai ter muita bactéria, ok? Faço essas primeiros esgotamentos de estria. Quando eu chegar aqui mais ou menos nessa região da placa, tá? Vocês não vão fazer estria em toda a placa, vão fazer em 1/3 da placa. Fazendo em 1/3 da placa, você vai fazer uma segunda estria. Nesta região aqui, ó, uma segunda estria, continuando a estria que você finalizou aqui da primeira. Você vai fazer um segundo esgotamento por estria.
Fez aí mais ou menos um terço também da placa, você vai fazer um terceiro esgotamento por estria. Com a alça microbiológica você vai fazer este esgotamento. Fez os 3 esgotamentos por estria na placa de Petri, aí sim você vai pegar a sua alça microbiológica, flambar, perdão, para matar todos os micro-organismos que restou aqui, tá? Vai ter muito pouco, porque nós fizemos aqui o nosso método de esgotamento por estria. E aí sim você pode, depois que realizar o esgotamento, na terceira etapa, vocês podem flambar a nossa alça microbiológica e aí depois colocar no suporte, ok? Então isso é trabalhar de forma microbiológica. Professor, o que eu faço depois? Depois que vocês fizerem então, o esgotamento por estria, né, fazendo a primeira estria para esgotar o máximo, faz uma segunda estria para esgotar aí uma boa quantidade ainda, e concordam comigo que aqui nessa terceira estria, nesse terceiro esgotamento, eu vou ter muito menos bactéria se eu comparar com a primeira e a segunda, não é? É claro que ali imediatamente você não vai ver um crescimento de bactérias. O que se deve fazer após finalizar aqui o esgotamento por estria? Fechar a placa e colocar na estufa. Em torno aí de 24 horas, isso vai depender da espécie da bactéria. Algumas aí acabam já formando colônias com 16, com 12 horas, tá? Isso vai depender da espécie da bactéria, tá? De outros fatores também. Mas vamos supor aí que vamos deixar 24 horas na estufa. Após realizarmos o método de esgotamento por estria, após 24 horas na estufa, nós teremos uma placa parecida com esta imagem aqui. Então, aqui eu tenho aqui o número 1, número 2 e número 3. Aqui nessa placa eu não tenho o número 1, número 2 e número 3. Mas eu quero que vocês já olhem nessa imagem, nessa segunda imagem, e imagina onde foi o primeiro esgotamento, onde foi o segundo esgotamento e onde que foi o terceiro. Pensem aqui comigo, observem. Se lá no primeiro eu esgotei a primeira vez, tinha muito mais bactéria. Na segunda vez já tem um pouco menos bactéria, na terceira tem pouca bactéria. Então, logo, eu posso pensar que aqui seria o esgotamento por estria a primeira vez que eu fiz. Então, pode ver que cresceu muita colônia, mas muita colônia mesmo. Cresceu tanto que acabou que nós não conseguimos nem individualizar ou destacar aqui alguma colônia nessa primeira esgotamento por estria. Na segunda aqui, ó, eu considero que aqui como se fosse a minha segunda, porque eu tenho bem menos bactéria se eu for comparar com essa primeira aqui. Ah, professor, então aqui essa região aqui, ó, seria então a terceira fase do meu esgotamento? Isso. Então podem ver que geralmente, tá, pessoal, não são todos, em todas as técnicas de esgotamento por estria, que eu vou encontrar as colônias perfeitamente aqui na terceira, tá? Às vezes eu consigo encontrar aqui na primeira, às vezes eu consigo encontrar na segunda, vai depender do quê? Vai depender da concentração que eu tenho de micro-organismo no meu tubo onde eu coletei o esgoto, tá? Então vai depender dessa concentração. Não só da concentração de células, mas também se essas células estão viáveis. Eu até posso ter muita célula aqui, mas esses micro-organismos, essas bactérias estão mortas grande parte. Então as colônias provavelmente vai começar a aparecer já na primeiro esgotamento, no segundo esgotamento. Às vezes não consigo nem encontrar aqui no terceiro, porque eu já esgotei praticamente tudo aqui no segundo esgotamento. Ok? Então essa é uma técnica para se obter culturas puras, chamadas de método de esgotamento por estrias. Mas professor, como que eu vou conseguir obter uma cultura pura aí nessa placa agora? Beleza, pessoal. Concordo aqui comigo novamente que eu tenho bastante bactéria, ou seja, é que eu tenho quase todas as espécies que eu tinha aqui no tubo, que eu tinha amostra de esgoto. Aqui na segunda, né, aqui até formou colônias, mas como estão muito próximas essas colônias, eu não consigo individualizar essas colônias. Aqui também eu tenho muita bactéria, por mais que eu encontre aqui algumas colônias, elas estão muito próximas. Então, qual que é o meu local perfeito para se observar as colônias? Neste caso, então a etapa 3, tá? É minha terceira formação de estrias, ok? E aí, pessoal,
vocês podem analisar nessa amostra aqui, ó, nessa imagem, que eu tenho um crescimento aqui de uma colônia mais laranjada, e aqui eu tenho um crescimento de uma colônia meio que amarelada. O que eu posso julgar sobre isso, pessoal? Posso julgar que esse crescimento de coloração diferente é porque tem espécies diferentes. Vamos supor que eu queria isolar essa bactéria de colônia amarelada. Beleza, eu só venho aqui com uma alça, né, estéreo novamente, eu vou lá, pego um tubinho novo com meio de cultura, né? Então o que eu fiz primeiro? Eu fiz o nosso método de esgotamento por estria. 24 horas depois, formou-se esta placa e eu quero então retirar uma amostra desta bactéria em amarelo. O que eu vou fazer então? Pego um tubo novo de meio, que está já esterilizado, abro no bico de Bunsen novamente, abro esse tubinho, flambo essa porção aqui da tampa, né, da boca do tubo, com uma alça microbiológica eu também vou flambar, retiro essa região amarelada onde tem a minha amostra, a minha cultura pura, e insiro aqui neste meio de cultura novo. Flambo novamente, fecho com a tampa e coloco esse tubinho em uma estufa. É claro que depois eu vou flambar essa alça para depois guardar. Então você flamba a alça, flamba o tubinho, né? Primeiro flamba o tubinho para não ter perigo de contaminar mesmo. Fecha, flamba a alça, guarda a alça microbiológica. E este tubinho novo, né, com a cultura pura, eu vou deixar então na estufa. Deixo lá por 24 horas novamente e vou avaliar se essa cultura teve um crescimento. Como que eu vou saber se teve um crescimento essa minha cultura nova? Se turvou. Se estiver bem turvo, é porque ocorreu o crescimento de micro-organismo. Ah, professor, então quer dizer que, então, que essa cultura está pura? Não. A gente não tem certeza se ainda está pura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta cultura que eu fiz da minha região amarelada, pego essa cultura em uma outra placa de Petri nova, com meio de cultura sólido, eu pego, faço a mesma coisa que eu fiz com a amostra de esgoto. Flambo a minha alça, flambo a boca do meu tubo, retiro a amostra e faço o método de esgotamento novamente, ok? Passou 24 horas depois, na estufa dessa placa que eu fiz o segundo método de esgotamento por estria, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser que, se eu tiver uma cultura pura dessa amarelada que eu retirei, eu vou ter crescimento só de colônias amareladas, ok? Então isso é um método de esgotamento por estria e que nós conseguimos fazer então a obtenção de culturas puras, ok? Então essa é uma forma de se cultivar, de se obter uma cultura pura, tá bem? Uma outra forma também, você pode fazer também, pegar um palito, né, com um algodão, mergulhar na nossa amostra aqui e fazer então uma semeadura, só que nesse caso você vai colocar na placa toda, né, você vai semear em toda a placa. É claro que geralmente isso não se faz para fazer para fazer um isolamento na forma de colunas, porque você vai passar por toda a placa, né? Então, geralmente você utiliza isso quando você já tem uma cultura pura, tá? E você quer manter essa cultura pura. Aí você pode fazer essa técnica que você vai semear na placa toda com o algodão ali mergulhado na sua amostra, e aí vai crescer por toda a placa, ok? Então, esse método de esgotamento por estria, ele é um método comumente usado para o isolamento e obtenção de culturas puras, ok? Quando eu tenho uma amostra, vamos voltar lá na nossa amostra de esgoto. Quando eu tenho nessa amostra de esgoto uma grande quantidade de um micro-organismo que eu quero fazer, então a obtenção da cultura pura, eu consigo usar essa técnica tranquilamente. Mas às vezes você vai lá fazer uma obtenção de cultura pura de uma outra amostra biológica, só que nessa amostra biológica tem muito pouco do que você quer isolar. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que usar um meio seletivo.
Primeiro você faz o enriquecimento dessa amostra em um meio seletivo para aquela espécie que você quer isolar, aquela espécie que você quer deixar pura. E aí nesse meio seletivo vai crescer mais essa espécie que você quer isolar. E aí sim você faz uma nova inoculação dessa placa em um tubo novo e você tem a sua cultura pura. Ok? Então você pode também realizar esse tipo de técnica também no caso de uma cultura aí que tenha em uma amostra, perdão, que tenha uma quantidade reduzida, muito pouco, do micro-organismo que você quer realizar então a obtenção da cultura pura desse micro-organismo, ok? É claro, pessoal, que dependendo do laboratório, dependendo do grupo de pesquisa, essas técnicas podem ser um pouco diferentes, né? Então, às vezes, os protocolos é um pouco diferente, né? Os equipamentos são diferentes, mas de forma geral, esse é o método mais utilizado para se obter uma cultura pura quando você recebe uma amostra biológica, ok? E aí, professor, depois que eu fiz então essa obtenção da cultura pura, né? Eu fiz lá a obtenção da cultura pura. Como é que eu faço para armazenar essa cultura? Eu vou ter que armazenar sempre em estufa, sempre ter que... Porque se eu colocar na estufa, ele vai crescer, 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 crescer. E se eu não trocar o meio, se eu não colocar numa placa nova, esses micro-organismos vão morrer. O que eu vou fazer então depois? Então, para poder preservar essas culturas bacterianas, uma forma é você fazer então essa manutenção, pegar lá a placa que tem a cultura pura, retirar uma amostra, colocar numa outra placa nova com meio de cultura, e aí você faz sucessivamente durante, durante os seus trabalhos no laboratório. Mas não quero mais trabalhar com essa cultura, né? Eu não tenho necessidade mais de trabalhar com essa cultura. O que você vai fazer então para preservar essa cultura? Se você deixar lá na estufa, ela vai morrer. Se você ficar lá cuidando, fazendo manutenção, você vai gastar meio de cultura sem necessidade. Uma das coisas que você pode realizar é o congelamento dessas amostras. Você pode fazer o que nós chamamos de congelamento em baixa temperatura. É bem básico, é um processo no qual você lá pega a sua cultura pura de micro-organismo. Lembrando, tem que ser uma cultura pura, pessoal. Se você congelar uma amostra que está contaminada, quando você for descongelar, vai estar contaminado todas as suas amostras que você descongelar naquela sua cultura. Então, tem que ter uma cultura pura. Você então vai fazer então um congelamento em baixa temperatura. Então você faz lá, você coloca a sua amostra em um meio líquido de suspensão. Então geralmente o laboratório já tem um protocolo para você fazer esse meio líquido. Isso vai depender da espécie da bactéria, ok? Você vai adicionar alguns outros, você pode estar adicionando alguns outros componentes também para fazer o congelamento. E aí depois que você faz o meio líquido para fazer a suspensão, você coloca o seu inóculo, sua bactéria neste meio e então você faz um congelamento rápido. Geralmente você utiliza o que nós chamamos de freezer menos 80, ok? Então ele chega até menos 80 graus. E é muito rápido, como você coloca uma amostra muito pequena, né? Você não vai fazer um grande volume, é um volume muito pequeno. Você vai colocar no Eppendorf, por exemplo, né? Um criotubo que nós chamamos, que é um Eppendorf, né? Um tubo para fazer o congelamento de células, seja protozoários, seja bactérias, é o criotubo. Nesse criotubo vai ter o que? O nosso micro-organismo nesse microtubo, criotubo, vai ter o nosso líquido de suspensão também, juntamente com o nosso micro-organismo. E aí, como é um volume muito pouco, questão aí de 1 ml, 1 ml e meio, ele congela muito rápido. Então, congelando uma faixa de menos 50 a menos 95 e o menos 80 ele chega a menos 80, então já é um equipamento que você pode fazer um congelamento tranquilo da sua amostra. Pode deixar lá por meses, depois você descongela, coloca no meio novo, e aí você consegue então cultivar novamente esses micro-organismos. Uma outra forma também de preservar é fazer o que nós chamamos de liofilização ou congelamento de secação.
O que é isso, pessoal? Você pega lá uma suspensão de micro-organismo, apaga aqui esse fiozinho, o tracinho, tá? Esqueci de apagar. Então vocês pegam lá a suspensão de micro-organismo e você faz o congelamento rápido dessa suspensão de micro-organismo em temperaturas que variam de menos 54 a 72 a menos 72 graus. E aí você tem que remover a água dessa sua amostra congelada. Você remove a água, geralmente por um vácuo, tá? Existe um equipamento para você retirar essa água através de vácuo, tá bom? Você remove por alto vácuo, nós chamamos de sublimação, e aí só fica lá como se fosse um pozinho. O que é esse pozinho? É os micro-organismos. Como não tem água, ele não consegue crescer, porque para a célula conseguir realizar o seu metabolismo, uma das coisas essenciais é o que? Presença de água. Retirou a água, o metabolismo reduz. Retirou totalmente a água, não existe mais metabolismo, ok? Então você obtém lá no final um pozinho, tá? Às vezes, quando você está no laboratório de pesquisa, às vezes precisa comprar alguma amostra de bactéria, ela vem liofilizada, ela vem só o pozinho. Você coloca no meio de cultura novamente e ela consegue então crescer novamente, tá? Você pode armazenar esse seu liofilizado por anos, ok? Não tem problema. Tá bom? Então essa é uma das formas de preservar as culturas bacterianas, além, é claro, de colocar numa estufa. Uma outra forma também de você preservar suas culturas bacterianas, em vez de deixar na estufa, você pega e armazena na geladeira, não no freezer, na geladeira. Só que colocando na geladeira, você vai apenas reduzir o metabolismo. A divisão celular reduz, a taxa metabólica, né, dessas células vão reduzir. Então você consegue armazenar ela ali em torno de um mês, ok? Mais ou menos. Um mês, até um pouco mais de um mês, dependendo da espécie, dependendo aí de outros fatores também. Já se você deixar na estufa, de 24 horas ali já tem uma turvação muito grande dessa sua amostra com as bactérias. Então, às vezes, você não quer utilizar aquelas bactérias por uma semana. Coloca na geladeira, não precisa congelar, coloca na geladeira, porque você já vai ter o seu congelado, porque se você um dia perder essas amostras, contaminar essas amostras, suas bactérias morrer, você tem o congelado, você lá descongela e faz todas as suas culturas novamente. Então essas são várias formas de você preservar suas culturas bacterianas. Rapidinho aqui, pessoal, falar um pouco sobre o crescimento microbiano. Nós sabemos que quando nós falamos em crescimento para a microbiologia, nós estamos falando de crescimento microbiano, nós estamos se referindo ao número de células, ok? Não é o tamanho da célula. Então, crescimento microbiano é o aumento, né, da quantidade, né, o aumento do número de células e não no tamanho dessas células. E é claro que esse aumento do número de células vai acontecendo, formando o que nós vimos lá no início de colônias. As bactérias, pessoal, tá? As bactérias, geralmente, né, grande parte, elas se reproduzem através de fisão binária, aquela divisão simples, uma única bactéria dá origem a duas bactérias, ok? Então, é uma única bactéria, ela vai lá e duplica o seu material genético, né? Então, ela tem que duplicar o seu material genético. Quando ela duplica o seu material genético, lembra, não está em um núcleo, está em uma região chamada de nucleóide. Então, após duplicar esse material genético, a parede celular também, a parede celular e a membrana plasmática começam então a se dividir. Vai começar a se dividir. Então, lembra, bactéria tem aqui o seu material genético no citoplasma, uma região chamada de nucleóide. Em seguida, nós temos aqui uma membrana plasmática em amarelo e aqui em marrom a parede celular. Após duplicar, após replicar então o nosso DNA, ocorre então a formação, né, a divisão, melhor dizendo, da parede celular e da membrana plasmática. Depois de separar ali totalmente, depois de formar, né, depois de separar
de formar ali a parede celular de cada uma, as células se separam, dando origem então a duas células totalmente iguais à célula inicial, ok? Então isso é o que nós chamamos de fisão binária, ok? Essa divisão, pessoal, dependendo da espécie da bactéria, pode acontecer em minutos, pode acontecer em horas, ok? Então imagina só, existem bactérias que se dividem, por exemplo, em 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, uma bactéria dá origem a duas. 20 minutos depois, essas duas dão origem a 4. 20 minutos depois, essas 4 dão origem a 8, a 16, a 32, a 64, e aí vai. Então, imagina só, no intervalo de 24 horas, o número de células que eu vou ter em uma amostra microbiológica, ok? Por isso que quando eu tenho assim uma contaminação, a turvação acontece. Por quê? Porque as bactérias se dividem muito rápido. Como elas não são células muito complexas, igual as células eucarióticas, e elas fazem uma divisão muito simples, que é a fisão binária, é claro, na maioria das bactérias se reproduzem por fisão binária, o meio turva muito rápido. Algumas bactérias também, pessoal, além da maioria fazer fisão binária, algumas fazem brotamento. Ok? Olha só que interessante, vai brotando então uma porção da bactéria, vai crescendo, crescendo, crescendo. Então não tem uma divisão igual na fisão binária. É um brotamento, vai crescendo aqui, vai crescendo aos poucos, vai crescendo aos poucos. Chega uma hora que cresce de um tanto que acaba eliminando então essa nova esse broto, né, que se torna uma célula. Algumas vão fazer o que nós chamamos de fragmentação, então algumas espécies simplesmente se fragmentam. Esses fragmentos iniciam então o crescimento de uma nova célula. Então acaba eliminando um fragmento a célula, essa bactéria acaba eliminando um fragmento seu mesmo, e esse fragmento se torna uma nova célula. Okay? Então, só para lembrarmos aí que o crescimento microbiano não é só fisão binária. É claro que a maioria é fisão binária, mas algumas espécies fazem por brotamento, algumas espécies fazem por fragmentação, tá? Então isso vai depender da espécie da bactéria. E aí, pessoal, quando a bactéria está em crescimento, né, quando nós temos um crescimento microbiano, imagina que eu tivesse uma cultura de bactéria. Dessa cultura de bactéria, eu fizesse uma nova cultura, fizesse uma manutenção, fizesse um repique, né, que nós chamamos de repique. Então, quando você pega lá uma cultura de bactéria e tira uma amostra dessa bactéria, dessa cultura, e coloca no meio novo, você está fazendo um repique, ok? Então, vamos imaginar que nós fizemos um repique. E aí, nesse repique, nós conseguimos individualizar e identificar as fases do crescimento, ok? Nós conseguimos aí identificar as fases do crescimento microbiológico e com isso nós conseguimos representar graficamente a curva de crescimento dessas bactérias. E essa curva de crescimento bacteriano, nós podemos identificar 4 fases: a fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Essas são as 4 fases que nós conseguimos identificar durante então, o crescimento microbiano. Vamos ver agora o que significa, o que acontece em cada fase. Então vamos supor lá, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que eu peguei lá uma amostra que eu tinha de bactéria, fiz um repique, ou seja, peguei uma pequena amostra e coloquei num tubo novo, ou meio de cultura líquido. Tá? Nesse caso eu vou trabalhar com meio de cultura líquido, que é mais fácil. Nessa nova amostra, pessoal, eu vou fazer então a contagem de tempo em tempo. Tá? Eu vou lá, tiro uma amostra, faço uma contagem. Passou um certo tempo, tiro novamente uma amostra nova dessa cultura nova que eu fiz e faço a contagem. E faço isso várias vezes durante aí, vamos pôr aí, durante uma semana, vamos pôr aí, né? Durante uma semana, menos, vamos colocar aí, vamos deixar por uma semana eu faço essa contagem, ok? Nessa contagem eu vou conseguir, de acordo com a quantidade de bactéria que eu contar, em cada amostra que eu retirar, eu posso representar essa contagem em um gráfico em que nós vemos uma curva de crescimento bacteriano. O que nós vamos ver então, pessoal? Primeira fase
é a fase lag dessa nova cultura que eu realizei. Nesse gráfico nós temos representando aqui, ó, esse eixo aqui é o tempo, tá? Então nós temos aqui o tempo. E este outro eixo aqui é o número de bactérias representado na forma de log, ok, pessoal? Então quando nós vamos representar o número de bactérias, nós usamos o log do número de bactérias, ok? Então, já na primeira fase, aqui nós temos então a quantidade de zero de bactéria e também representamos aqui o tempo zero também, tá? Então o tempo em horas, né? Zero, e aqui o número de bactérias zero também. Professor, mas aqui, ó, já na primeira contagem eu já considero o número de células? Sim, né? Então, nossa primeira contagem, o tempo zero, eu já considero o número de células, sim. Eu já vou contar, sim, o número de células. Já vou encontrar algumas células. Por quê? Porque você vai ter aquelas células que você colocou da amostra antiga. Então, aqui a contagem vai ser de um tanto. Certo tempo depois você conta novamente, você vai ver que não vai mudar essa contagem. Depois você conta novamente, você vai ver que não vai mudar essa contagem. Depois você conta novamente, às vezes muda, mas não é aquela diferença significativa. Você conta novamente e não mudou a contagem. Essa primeira fase, durante esse tempo onde você não vê, onde vocês não vê diferença no número de células, essa é a fase lag, ok? Nessa fase lag, pessoal, não é porque eu não tenho crescimento de bactéria que eu vou considerar que essas bactérias estão dormentes. Pelo contrário, essas bactérias estão numa atividade metabólica muito intensa, tá? Elas só não estão fazendo divisão. Então, o que eu concluo dessa fase log? Durante esse tempo, as células não estão dormentes, ok? Na fase lag, elas não estão dormentes. Essa população, essa pequena população aqui de micro-organismos, ela está passando por um período de intensa atividade metabólica. Ela está se preparando para fazer a divisão celular, para fazer a fisão binária. Então ela vai fazer a síntese de muitos tipos de enzimas, ela vai fazer a síntese de várias moléculas necessárias para fazer a divisão, para fazer a fisão binária. Então nessa primeira fase aqui, a fase lag, eu não tenho um aumento na quantidade de células. Se eu tiver um aumento de uma contagem para outra, a diferença é muito pequena, pessoal, é muito pequena e não é considerável. Beleza, então. Eu fiz então a contagem, né? Fiz 4 contagens e eu vi que não alterou essa contagem. Essas 5 primeiras contagens, né? Eu fiz uma aqui, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu fiz essa contagem de 2 em 2 horas, né? Vamos supor aqui, tá? Vamos fazer que a gente fez a contagem. Cada contagem eu fiz de 2 em 2 horas. Eu não vi diferença no número de células, então fase lag. Nessas primeiras 5 aqui eu não vi nenhuma quantidade diferente de número de células, mas a partir da sexta contagem, então eu fiz uma sexta contagem aqui, eu já vi que subiu o número de células. Fiz uma sétima contagem, subiu mais ainda o número de células. Fiz uma oitava contagem, mais células ainda. Uma nona contagem, mais células ainda. Eu fiz uma 10ª contagem e eu verifiquei muito mais células ainda. Pessoal, quando nós temos esse aumento, este crescimento de micro-organismo após a fase lag, nós encontramos então a fase log, a fase logaritmo. Lembra que eu falei para vocês que quando nós vamos colocar o número de bactérias, nós usamos então o log? Então, por isso que nós chamamos aqui, ó, fase log, é a fase que eu tenho um aumento no número de células. Então, nessa fase log de logaritmo, durante esse tempo, as células começam a se dividir e entra em um período de crescimento microorganismo, crescimento microbiano ou aumento logaritmo, né? Então, o que é esse aumento logaritmo? É uma célula dá origem a 2, 2 dá origem a 4, 4 dá origem a 8, 1000 dá origem a 2000, 2000 dá origem a 4000 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho um aumento logaritmo do número de células, ok? Então, ó, a célula se preparou
para fazer a duplicação, para fazer a divisão celular, melhor dizendo, para fazer a fisão binária. Se preparou e ela estava preparada. Ela começou a dividir, vai dividindo, 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 dividindo. Toda esta fase, então, é a fase log. Fase log é o momento de maior atividade metabólica. E essa fase, pessoal, essa fase log, ela é preferida, é a fase aí mais utilizada para fins industriais. Por quê, professor? Imagina só que eu necessito de um produto em que a bactéria X sintetiza. Essa bactéria faz o seu metabolismo, a sua atividade metabólica, e produz, nessa bactéria X, produz o nosso produto aí, produto A. Concorda comigo que aqui eu tenho produção desse produto? Até posso ter, mas é muito pequeno, pessoal, muito pequeno mesmo. Por quê? Porque eu tenho muita pouca bactéria. Onde que eu vou ter uma maior quantidade desse produto para essa indústria? É aqui na fase log, porque eu tenho muita bactéria, eu tenho muito atividade metabólica, eu tenho muito síntese desse produto. Então, a fase log é muito importante, ela é muito essencial para diversos fins industriais, ok? Beleza, eu fiz 5 contagens aqui, eu vi que não tive muita diferença. Eu fiz 5 contagens que eu vi que deu muita diferença no meu número de células. Na 11ª contagem, eu vi que não mudou. Né? Da última contagem, eu vi que não mudou muito. Fiz mais uma contagem, não mudou praticamente nada. Fiz uma outra contagem, eu vi que não mudou. Esta outra fase, após a fase log, quando nós fazemos a contagem, essa contagem ela está constante, ela está a mesma praticamente, ela está estacionada, nós chamamos de fase estacionária. Tá? Então, essa fase estacionária. A fase estacionária, a velocidade de reprodução reduz. Okay? Eu até tenho uma taxa de divisão, de reprodução aqui, mas ela é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque eu já vou ter então começar então, a ter células que vão estar morrendo. Tá? Então eu vou ter o número de células mortas é o equivalente ao número de células novas. Então vamos supor que aqui aparece 2 células novas, só que eu tenho 2 células que estão morrendo. Aparece 4 células novas, 4 células estão morrendo. Então esta fase aqui ó, é constante, ela nem aumenta e nem diminui. Ela fica estabilizada, ela fica estacionada. Por isso que eu falo de fase estacionária. Professor, qual que é a causa dessa fase estacionária, dessa fase que fica estabilizado? Bom, pode ser diversas, pessoal, pode ser diversas. Esgotamento de nutriente, então aqui eu tinha uma grande concentração de nutriente. A bactéria vai crescendo, vai crescendo. Quando eu tenho uma grande quantidade de bactéria, a mais do que a concentração de nutriente, as bactérias vão acabar então diminuindo a sua divisão celular. Então pode ser que ocorra então esgotamento de nutrientes, eu tenho uma estabilizada na divisão celular. Ou pode também um acúmulo de resíduos, por causa que tem muita bactéria, essa bactéria ela pode eliminar alguns produtos né, metabólicos, às vezes esses produtos metabólicos acabam se acumulando e prejudicando as bactérias. Então pode ser por acúmulo de resíduos. Mudança no pH também. Então às vezes esses resíduos acabam alterando o pH. Pode estar aumentando ou diminuindo. Isso vai depender da espécie da bactéria. Né? Isso vai depender da espécie da bactéria. Então tudo isso pode ser danoso para as células e ser motivo de entrar em fase estacionária. Ok? Beleza. Primeiro que eu contei, eu vi que não mudou. Fase lag. Comecei a contar, comecei então a verificar uma diferença no número de células, fase log. Continuei contando, eu vi que não alterou mais, estacionou, estabilizou, fase estacionária. Depois eu comecei a contar novamente. Eu vi que o número aqui de células era bem mais baixo do que essa fase estacionária. Contei novamente, menor número ainda. Contei novamente,
o número menor de bactérias. Contei novamente, menor ainda o número de bactérias. Contei mais uma vez, menor ainda o número de bactérias. Aí já entrou numa fase que nós chamamos de fase de morte celular. Como o próprio nome diz, é a morte das células, ou que nós chamamos de declínio logaritmo. Nessa fase, o número de mortes, o número de células mortas, finalmente ultrapassa o número de células novas formadas. Então, por exemplo, claro, falando aqui um exemplo, né? Enquanto aqui tem o surgimento de 2 células novas, tem 4 células morrendo. Então, o número de células mortas é bem maior, ultrapassa o número de células formadas. Então, a divisão celular aqui acaba diminuindo mais ainda. A reprodução, o crescimento diminui muito mais. Por quê? Imagina, aqui eu já tinha menos nutrientes, aqui eu já tinha um pH alterado, aqui eu já tinha mais metabólitos. Aqui eu vou ter muito mais ainda. Eu vou ter muito menos nutrientes, eu vou ter muito mais metabólitos, o pH vai estar mais alterado ainda. Então nessa fase eu tenho a fase de morte, ok? Então essa fase continua até a população tenha diminuído para uma pequena fração de bactérias que do início ou que acabam morrendo totalmente. Ou seja, a fase de morte celular ou declínio logaritmo é a fase que eu tenho a mais baixa taxa metabólica, ok? Enquanto aqui eu tenho a maior taxa metabólica, aqui eu tenho a menor taxa metabólica, ok? Então essas são as fases do crescimento: fase lag, fase log, fase estacionária, fase de morte celular. Professor, essas fases ela acontecem apenas com as bactérias? Não, pessoal, outras células também. Por exemplo, protozoários, quando se cultiva protozoários em garrafas de culturas também, você consegue identificar as fases também de crescimento dessa espécie de protozoário. É claro que o tempo pode ser diferente. Por quê? Porque já é outro tipo de célula, já trabalha com outro meio, é outra temperatura, às vezes o pH é diferente. Então, o tempo de crescimento às vezes é diferente. Às vezes para a bactéria a fase log já é no terceiro dia. Para protozoários, às vezes a fase log é daqui 4 dias. Então isso vai depender de uma espécie para outra espécie, de micro-organismo para micro-organismo. Mas também conseguimos identificar essas fases aqui para os outros micro-organismos também, tá? Um fungo, um protozoário, tá? Geralmente para células que nós conseguimos cultivar isoladamente. Conseguimos cultivar aí em meios líquidos, tá? Em meios líquidos. Beleza, professor, eu vi que foi falado então sobre contagem do crescimento, né? Medir esse crescimento microbiano. Uma vez que nós vamos fazer as fases de crescimento, né? Determinar as fases de crescimento, nós temos que contar. Mas como que nós fazemos essa contagem, pessoal? Nós podemos fazer a medida do crescimento microbiano de forma direta ou de formas indireta. Direta é você ver, contar mesmo o número de células. Indireta é você utilizar outras características, outras formas que não sejam a contagem direta mesmo, para determinar, para medir o crescimento microbiano. E aí, dependendo, né, se você estiver trabalhando com alguma amostra líquida, você vai determinar lá o número de bactérias por ml. Se for um meio sólido, né, às vezes você vai fazer uma contagem de bactérias em um alimento sólido, aí você vai detectar esse número de bactérias por grama. Okay? Então a quantificação é dessa forma, ou por bactérias, né, o número de bactérias por ml, quando é meios líquidos, ou o número de bactérias por gramas, quando é um meio sólido, um alimento, por exemplo, sólido, tá? Então quais são essas técnicas? Direta ou indireta? Uma das medidas, um dos métodos direto do crescimento, né, a medida direta do crescimento de micro-organismo, é o que nós chamamos de contagem em placas. Pessoal, nessa contagem de placas, nós vamos contar as colônias, nós vamos contar as unidades formadoras de colônias.
Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Nós vamos pegar a nossa amostra, colocar essa amostra em placa de Petri e observar se essa amostra vai ou não formar as colônias. E aí nós contamos as colônias. É bem básico, ok? Não é muito difícil. Caso esta amostra tiver muita bactéria, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui o nosso inóculo original, né? Vamos supor que eu tenho um outro tubo aqui com o nosso inóculo original. Deste inóculo original, eu tirei 1 ml e coloquei no primeiro tubo contendo o nosso meio de cultura. Então eu coloquei 1 ml de inóculo original mais 1 ml de meio de cultura. E eu misturei, transferi 1 ml para a minha placa de Petri. Observe que 24 horas depois eu tenho uma grande formação de bactérias, um grande crescimento de colônias. Nem consigo contar as colônias. E agora, eu estraguei, eu perdi meu experimento? Não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer outras diluição. Porque aqui, ó, quando eu peguei um pouco da minha amostra original, do meu inóculo original, e coloquei em 1 ml de e-mail, eu estava fazendo uma diluição. Eu pego e faço novamente uma outra diluição. Pego 1 ml desse tubo, coloco aqui, mais 1 ml de e-mail, tá? Esses valores eu estou falando da minha cabeça, mas para a gente entender. E aí eu fiz uma segunda diluição. Plaqueio novamente, eu vejo que cresce menos, mas ainda não consigo contar, individualizar as nossas colônias, as nossas unidades formadoras de colônia. Faço diluição novamente, plaqueio. Faço uma outra diluição, plaqueio. Até posso fazer uma outra diluição e plaquear. Então, concordam comigo que eu tinha mais bactérias nessas soluções e que eu tenho menos? Com isso, o crescimento vai ser menor aqui e o crescimento vai ser maior deste lado. Então, acaba então desta placa até a nossa última tem uma diminuição no número de colônias. E aí sim, eu consigo contar colônias aqui, consigo contar as colônias aqui. E aí, professor, como é que eu faço para determinar o número final de bactérias? Beleza, vamos supor então que eu observei que aqui onde eu não cresceu as colônias, mas não consigo individualizar. Aqui cresceu as colônias perfeitamente, eu consigo contar aqui as colônias. Aqui até cresceu, mas tem muito pouco, né? Vamos trabalhar com essa daqui. Contando esta amostra aqui, eu tenho 32 colônias. Então eu vou lá, conto o número de colônias. Desse número de colônias na placa, eu multiplico pelo índice de diluição da amostra. Qual que foi o meu índice de diluição? De 1 para 10 mil. Então aqui primeiro, ó, eu fiz de 1 para 10, tá? Então como é que é esse de 1 para 10? Vamos voltar aqui agora a falar os números verdadeiros, pessoal. Aqui, ó, toda essa solução é 10 ml. Desses 10 ml, um é de inóculo geral, um de inóculo original, e o restante, que é 9 ml, foi do caldo, do nosso meio de cultura. Então aqui eu tinha um do meu inóculo original para um total de 10. Então a diluição foi de 1 para 10. Eu fiz isso novamente, tirei 1 ml, coloquei 1 ml aqui do meu inóculo anterior, mais 9 ml de caldo de meio de cultura. Só que nesse caso não é 1 para 10, não é 1 para 10 mais, vai ser 1 para 100, porque eu tenho que considerar esse outro aqui. Outro aqui vai ser 1 para 1000, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil. Então esses são os fatores de diluição que eu utilizei. Tá bom? Aqui eu diluí 10 vezes, depois aqui eu diluí 100 vezes, aqui eu diluí 1000 vezes, aqui eu diluí 10 vezes, 10 mil vezes, e aqui eu diluí 100 mil vezes. Ou seja, aqui eu diluí 10 vezes com 10 mil vezes, aqui eu diluí menos, então eu tenho mais bactéria. Aqui eu diluí mais, eu tenho menos bactéria. Aqui eu diluí 1 para 10, e aqui eu diluí 1 para 10 mil, aqui eu tenho menos bactéria, aqui eu tenho mais bactéria. Por isso que teve um crescimento muito grande aqui, um crescimento muito baixo aqui. Beleza, contém meu número de colônias, deu 32. Eu vou pegar esse 32 e multiplicar pelo índice de diluição da amostra. E aí o total é o meu número de bactérias por ml. Por exemplo, ó, vamos lá, contei aqui 32. Então,
32 colônias. Qual que é o fator de diluição deste experimento aqui? 1 para 10 mil, ou seja, eu diluí 10 mil vezes. Então, eu vou pegar aqui, ó, o número de colônias que eu contei, 32 vezes 10 mil, ok? Como eu tirei 1 ml e transferi para cá, quer dizer que nesse 1 ml, após o meu cálculo, que esse 1 ml eu tenho 320 mil bactérias. E aí eu coloco lá como meu resultado, 320 mil bactérias por ml nesta minha amostra aqui, ok? Então eu tenho aí 320 mil bactérias por ml, perdão, nesta primeira amostra que eu recebi, tá? Meu inóculo original, tá bom? Então aí nós conseguimos então ter uma contagem do número de bactérias usando aí a contagem em placas, ok? Você pode ou não fazer diluição seriada, né, que você faz a diluição várias vezes. Caso tiver muita pouca bactéria, vai formar muita pouca colônia, você consegue contar. Caso não tiver conseguindo individualizar as colônias, aí você tem que fazer uma diluição seriada, que é só diluir várias vezes, né? Você pode diluir de 10 em 10 vezes, né? Que daí você não tem problema de errar na conta, fica mais fácil, né? De 1 para 10, de 1 para 10 para 1 para 100 é 10 vezes, né? Se você multiplicar aqui, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 10, 100 mil. Então, todas aqui, ó, foram 10 vezes diluídos. Isso aqui foi 10 vezes diluído, 10 vezes diluído, 10 vezes diluído, 10 vezes diluído. E lembra, contando as unidades formadoras de colônia. Outra forma, pessoal, também é uma medida direta, fazer o que nós chamamos de método de incorporação e espalhamento em placa, tá? Como é que é isso, pessoal? Vocês podem fazer de duas formas. Primeiro, tem o método de incorporação em placa e o método de espalhamento em placa. O método de incorporação em placa, você lá recebe uma amostra da bactéria diluída já. Dependendo aí, você vai colocar de 1 a 0,1 ml, isso vai depender de vários fatores, né? Você vai colocar de 1 ou 0,1 ml aqui na nossa placa de Petri sem nenhum meio de cultura, então você vai pegar aqui a amostra e colocar 1 ml, ou você vai pegar 0,1 ml e colocar aqui na nossa placa de Petri. Em seguida, você vem adicionando o meio de cultura contendo o agar. Mas observe, você vai colocar então o meio líquido ainda, mesmo com o agar, ele vai estar líquido. Por quê? Porque ele está em temperatura alta. Porque se você for colocar aqui o meio já em temperatura normal, ele não vai estar líquido, ele vai estar solidificado dentro do nosso Erlenmeyer. Então você coloca a adição do meio líquido contendo agar, então ele vai ter uma temperatura em torno de 50 graus ainda. E aí depois que você colocar o líquido sobre essa sua amostra biológica, microbiológica, você agita e coloca então, após a agitação, para você misturar ali o meio com as bactérias, espalhar essas bactérias na placa de Petri, você coloca então na estufa. E aí vocês vão observar duas coisas. Colônias se formando acima da superfície do meio e colônias formando abaixo, dentro do meio de cultura. Por quê? Porque você colocou o meio de cultura em cima, tá? Então você pode ter a formação de colônias na superfície ou abaixo da superfície. Desvantagem dessa técnica, pessoal, se for alguma bactéria sensível ao calor, você acaba então matando essas bactérias porque você vai adicionar o meio agar ainda líquido, ou seja, numa temperatura alta. Que técnica você pode utilizar então? Você pode usar então o método de espalhamento em placa. Você vai lá, pega o tubo contendo a sua bactéria diluída, retira 0,1 ml e coloca, inocula em uma placa já contendo meio solidificado. Você pega então uma alça, né, microbiológica também para fazer esse espalhamento, tá? Uma alça diferente, já você espalha sobre a placa sua amostra biológica
E aí, depois de ficar na estufa, você vai ver, vocês vão poder observar aqui, colônias começam a crescer na superfície do meio, sobre a superfície do meio, ok? Este método aqui, ó, é o mais utilizado, tá? É o método mais utilizado. Outra forma também, que é uma medida direta, é por filtração, tá, pessoal? Você vai fazer uma filtração. Então, por exemplo, você tem lá uma quantidade de amostra biológica e nessa amostra biológica você tem uma pequena concentração de bactérias. Às vezes você coletou de um lago, você coletou de uma água, de um rio, né? E aí naquela água de rio você tem muita pouca bactéria. Então você pode fazer então uma técnica de, de filtração para medir a quantidade de micro-organismos que tem naquela sua amostra. Às vezes você trabalha no laboratório de microbiologia, de água, de análise de água, você recebe uma amostra de água e aí e te pedem para você fazer uma medida direta do crescimento de micro-organismo. Você pode fazer uma técnica de filtração. Como que é isso, professor? Você lá recebe a sua água, sua amostra, que é uma água coletada de um lago, por exemplo, em pelo menos 100 ml, tá? Talvez um pouco mais, mas vamos lá receber uma amostra que tenha 100 ml. Essa amostra de 100 ml, vocês vão passar por uma membrana filtrante, vocês vão filtrar a água, tá? Só que essa membrana é tão fina, mas tão fina, aqui vocês podem ver, ó, que por microscopia eletrônica de varredura, essa região toda em roxo aqui, ó, é parte da membrana. E essas bolinhas aqui, ó, são as bactérias. Observem que esses furinhos aqui, ó, são os poros da membrana. E esses poros são tão estreitos que as bactérias não conseguem passar, não conseguem atravessar. Elas ficam retidas depois que você faz a filtração. O que você faz depois? Faz a filtração, pega esta membrana, onde vai conter as bactérias, e coloca em uma placa de Petri contendo meio líquido. Nesse caso, deve ser um meio líquido. O que vai acontecer? Se eu tiver contaminantes, se eu tiver micro-organismos nesta membrana de filtro, eu vou ter então um crescimento de colônias, tá? Eu vou ter então um crescimento de algumas colônias, ok? Você pode usar até meio diferencial para você identificar uma espécie, um grupo específico, tá? Essa metodologia é muito utilizada para detecção e registro de bactérias coliformes, aquelas bactérias que nós encontramos em amostras que estão contaminadas, né? Contaminação fecal, seja em alimento ou em água, tá? Ela é muito utilizada para fazer esses tipos de registros, esses tipos de detecção, ok? Outra forma também, que é uma medida direta de crescimento microbiano, uma medida para se identificar ali o número de bactérias, é o que nós chamamos de método do número mais provável, tá? Essa técnica, pessoal, é uma técnica através de análise estatístico, tá? Seguindo aí o seguinte princípio, né? Quanto maior o número de bactérias em uma amostra, maior será o número de diluições necessárias para reduzir a densidade até um ponto no qual mais nenhuma bactéria esteja presente nos tubos de diluição seriada. Então essa técnica estatística se baseia desta forma. Como que eu posso explicar isso, pessoal? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos supor que eu peguei lá uma amostra biológica, né? Peguei uma grande quantidade dessa amostra biológica e aí eu separei três séries. Três grupos. Cada grupo eu tenho 5 tubos, tá? Eu tenho 5 tubos aqui neste grupo, 5 tubos aqui neste grupo, 5 tubos aqui neste grupo. Dessa minha amostra coletada, eu vou retirar 10 ml e vou colocar neste tubo. 10 ml neste tubo, 10 ml neste tubo, 10 ml neste tubo, 10 ml neste tubo. E vou colocar aí 10 ml de meio. Né? Vou colocar aqui mais 10 ml de meios de cultura. Neste outro grupo aqui, em vez de eu colocar 10 ml da minha amostra, eu vou pôr 1 ml da minha amostra. E a mesma quantidade de meio de cultura.
Aqui eu vou pôr bem menos, eu vou pôr 0,1 ml da minha amostra contaminante e a mesma quantidade de meio de cultura. O que eu vou observar depois de incubar, pessoal? Após incubar na nossa estufa, este que eu coloquei 10 ml da nossa amostra, todos estarão turvos. Ou seja, os 5 tubos são positivos para o crescimento de bactéria. Neste coloquei 1 ml só, apenas 3 cresceu bactéria. Então aqui o número de tubos positivos neste grupo é de 3. Neste coloquei bem pouco, que eu tenho menos bactéria, apenas 1 cresceu. Então eu coloco aqui, ó, número de tubos positivos por grupo. E aí, pessoal, existe uma tabela, tá? Uma tabela para validar o método do número mais provável, ok? E aí você faz a combinação. Como é que você vai interpretar essa tabela? Através desta combinação. 5, 3, 1. Eu identifico aqui, ó, 5, 3, 1. É a combinação dos tubos positivos. E aí eu tenho aqui meu índice de método do número mais provável por 100 ml, que nesse caso vai ser 110. Aqui eu tenho inferior 34 e superior 250. O que eu posso concluir com essa análise, pessoal? Reparem aqui, ó, o número de tubos positivos é anotado para cada grupo. Então aqui, ó, nós anotamos 5, 3 e 1. No exemplo aqui, então, nós vamos colocar aqui, ó, 5, 3 e 1. Se levarmos em conta a combinação para a tabela do método do número mais provável, que é essa tabela aqui, vamos concluir, ó, podemos concluir que o índice do método do número mais provável para 100 ml é de 110. Então, o índice é de 110. E estatisticamente, isso significa que 95% das amostras, então a confiabilidade dessa análise estatística é de 95, pessoal, 95%, tá? É uma porcentagem muito alta, é a porcentagem que geralmente utiliza na estatística. Então, estatisticamente, isso significa que 95% das amostras de água que apresentam esse resultado contém entre 34 e 250 bactérias, com 110 sendo o número mais provável. Ou seja, se eu pegasse 100 amostras e dessas 100 amostras eu fizesse esse mesmo teste, dessas 100 amostras, 95, que representa 95% dessas 100 amostras, 95 dessas minhas 100 amostras daria esse mesmo resultado. Daria o mesmo resultado de combinação, 5, 3, 1. Ok? Então esse é o método do número mais provável. Também é um método direto do crescimento microbiano, porque você vai ver o crescimento mesmo, se vai turvar ou não, você vai ter ou não o crescimento desses micro-organismos. Outra contagem também direta, pessoal, é a contagem por microscopia direta. Tá? Você vai lá, você pega a sua amostra, coloca uma lâmina especial, não é uma lâmina normal que nós temos no laboratório, as lâminas de vidro, lamínula de vidro, é uma lâmina normal, uma lâmina específica para isso. Tá? Ela possui na região central alguns quadrantes e você consegue visualizar esses quadrantes quando você vai contar as bactérias. Então você utiliza um desses quadrantes para contar as suas bactérias. E aí você vai usar todo um fator de diluição também, porque se você pegar a amostra direta e colocar aqui, é muita bactéria, você não vai conseguir contar. Então você vai ter que fazer uma diluição. E aí esse fator de diluição, se você diluiu 10 vezes, se você diluiu 50 vezes, se você diluiu 100 vezes, isso você vai utilizar para fazer a contagem final depois, para você determinar a contagem final depois, ok? Então isso aqui também é uma contagem realizada muito em laboratórios também. A desvantagem é que você não consegue
individualizar células vivas de células mortas. É claro que aqui você vai corar essas bactérias para ficar bem mais fácil, ok? Mas dependendo da técnica de floração, às vezes ela vai corar todas, tanto células mortas como células vivas. Então essa é a desvantagem dessa medida por contagem microscópica direta. Outra forma também, que é direta, pessoal, e é através por contagem também, é por citometria de fluxo, pessoal. Então ele é um equipamento, tá? Existem vários modelos, né, várias marcas, e é um contador, nós consideramos como um contador de células gigante, tá? Ele é bem interessante porque, além dele contar, nesse caso, para bactérias nós vamos usar então essa técnica de contar dele, né, essa opção, além dele contar, ele também consegue separar também essas células por tamanho, ele consegue separar também essas células por granulometria, então às vezes a célula é mais granulosa ou menos granulosa, então as células ela tem uma granulometria diferente. Se eu for comparar um fibroblasto com uma hemácia, além de ter um tamanho diferente que esse equipamento pega, ele também tem uma granulometria diferente entre essas células. E esse equipamento detecta essa diferença também. Não só tamanho, como granulometria, mas também em questão de detectar fluorescência. Você vai lá, utiliza um marcador nessas células. Às vezes você lá utiliza dois marcadores no mesmo grupo de células, esses marcadores são diferentes, você consegue individualizar, detectar os dois marcadores. Para bactérias, você utiliza muito para a contagem mesmo da bactéria. Então, como é que funciona esse aparelho, pessoal? Esse citômetro de fluxo, onde nós vamos fazer uma citometria de fluxo. Você prepara a sua amostra em um tubinho. Aqui nessa região aqui, ele tem como se fosse uma agulha, tá? Uma agulha oca. E nessa agulha, como se fosse uma agulha, vai puxar a sua amostra. Quando ele puxa a sua amostra, então nós temos aqui a nossa amostra, começa então a puxar a nossa amostra. Chega uma hora em que ele vai passar em uma fina abertura, pessoal, uma fina abertura mesmo. É praticamente o tamanho aí que vai passar célula por célula, não vai passar um aglomerado de célula. Acaba passando uma célula na frente da outra. E nesse mesmo instante, um laser vai atravessando essas amostras. Através da detecção ou não deste laser que vai atravessar e chegar em detectores, né? Então aqui nessa região aqui nós temos o laser chegando em detectores. Então se esse laser chegar aqui duas vezes, ó, passou uma célula, esse laser vai fechar aqui na célula e não chega no detector. Depois que passa essa célula, vai ter um espaço entre a próxima. E esse laser chega no detector. Então, essa diferença de chegada ou não é interpretado pelo software do equipamento como uma única célula. Se esse laser demora para ser detectado, quer dizer que essa célula é grande. Se esse laser ele é detectado bem rápido, até a próxima célula, quer dizer que essa célula é diferente. Se esse laser ele sofrer um desvio, é porque a granulometria da célula é diferente. Se esse laser sofrer outro desvio no detector, quer dizer que essa outra célula que passou é mais diferente ainda. Então, essa é uma metodologia, um equipamento muito importante, pessoal, tá? Muito importante. E aí, quando nós utilizamos marcadores diferentes, né, marcadores fluorescentes, vai ter vários locais do detector em que vai receber a emissão desses lasers. Então nós lançamos essa luz excita o marcador, vamos supor que eu marquei lá a nossa célula com algum tipo de marcador fluorescente. Essa luz excita, e essa excitação provoca o quê? Uma emissão de fluorescência. Uma emissão tão alta que chega nessa região do detector. Aí você utiliza um outro marcador, e esse marcador ele emite uma fluorescência mais diferente nessa região do detector. E isso quer dizer então que é um comprimento diferente. Então, o sistema de fluxo é muito legal, pessoal, é muito interessante, tá? Mas para as células ele pode ser utilizado como um medidor direto da contagem. Você consegue contar as bactérias por citometria de fluxo, por citômetro.
de fluxo. Uma forma indireta, tá? Nós vimos até agora a forma direta. Uma medida indireta do crescimento de micro-organismos, do crescimento microbiano, é o que nós chamamos de turbidimetria, tá? Nesse caso, você vai utilizar um equipamento também chamado de espectrofotômetro, ok? O que é esse espectrofotômetro, pessoal? Ele vai medir de acordo com a turbidez. Quanto mais turvo, ele vai dar um resultado, quanto menos turvo, ele vai dar um outro resultado. De que forma? Dentro desse aparelho, ele vai ter um local que vai emitir luz também. Aqui nós temos duas situações. Uma que tem praticamente nenhuma bactéria, e nessa outra amostra eu tenho bastante bactéria. Neste equipamento eu coloco esse primeiro tubo, que tem nenhuma bactéria. Quando for emitido a luz, toda a luz, como aqui a turbidez está muito baixa, não tenho praticamente nenhuma turbidez, essa luz vai passar por essa minha amostra e vai ser detectado aqui no nosso detector que é sensível à luz. Então ela vai receber uma grande quantidade de luz. Agora, se eu pegar aqui e colocar uma amostra contendo bactéria, contendo uma suspensão de bactéria, vou emitir novamente, o equipamento vai emitir também a mesma quantidade de luz, só que como tem bactérias aqui, essas bactérias, esses gruminhos de bactérias, ela vai acabar então impedindo a passagem da luz. Então acaba desviando, bloqueando, ou seja, reduz a passagem de luz, reduz o recebimento aqui de luz. O sensor vai acabar recebendo luz. E aí nós temos uma diferença de sensibilidade. Aqui vai ter uma menor quantidade que uma maior quantidade. E aí o equipamento transforma essas leituras em resultados, né? Podemos transformar isso em porcentagem ou em absorvância, tá? Então nós podemos fazer essa transformação. Nós não, o equipamento faz essa transformação aqui dessa absorvância ou porcentagem de transmissão, né, de acordo com a detecção da luz, em resultados mesmo, né, em números. E você coleta esses números e você pode traçar um gráfico com esses números. Por exemplo, ó, vamos supor lá que eu tenho um gráfico aqui, eu vou fazer um gráfico de 3 amostras que eu fiz a leitura. Então eu tenho aqui, ó, neste gráfico, eu tenho então aqui a concentração, né? Então vamos por aqui que aqui é a concentração, e aqui a minha amostra 1, a minha amostra 2, e aqui a minha amostra 3. Coloquei lá minha primeira amostra e a concentração de célula foi bem baixa. A absorvância foi muito baixa. Se a absorvância, né, a minha quantidade de célula foi muito baixa, né, tinha poucas células, ou seja, passou muita luz. E essa absorvância acaba sendo reduzida. Quando eu coloco lá uma segunda amostra, tem mais bactérias, ela vai receber menos luz. Quando recebe menos luz, ele altera o valor dessa absorvância. Então, essa absorvância em relação ao número de células aqui vai aumentar. Na terceira, eu tenho mais bactéria, aumenta a minha absorção, a minha absorvância, perdão, tá? Então, aí nós traçamos uma linha. Nós podemos traçar uma linha em um gráfico, de acordo com a absorvância que nós pegamos, tá? Então, essa absorvância não é a quantidade de luz, tá? Porque quanto mais luz, menos bactéria. Quanto menos luz absorvida, mais bactéria. Mas o equipamento ele transforma isso, ele registra esse resultado em porcentagem de transmissão ou expressão logarítmica chamada de absorvância. Ou seja, nesse caso, quanto mais bactéria, maior vai ser a minha absorvância. Quanto menos bactéria, menor vai ser a minha absorvância. Tá? Outras formas também é através da atividade metabólica. Então, esse é o método que assume a quantidade de um produto metabólico determinado. Então, você vai lá e mede um produto que essa bactéria vai produzir. Então, você não vai medir a bactéria em si, você vai medir o produto que a bactéria produz. Ou seja,
Quanto mais produto tiver, provavelmente mais bactéria vai possuir na minha amostra, ou seja, ele é diretamente proporcional ao número de bactérias presente, né? Quanto mais eu tiver esse produto, mais eu tiver esse ácido, mais eu tiver esse gás carbônico, mais eu vou ter aquela espécie específica de bactéria. Pode ser feito também por peso seco, tá? Como medida indireta. Então aqui também é uma medida indireta. O peso seco são para bactérias, né, e fungos que são filamentosos. Então esse método é usado mais, é mais satisfatório para bactérias e fungos filamentosos. O que se faz? Você pega lá um fungo, por exemplo, né, aqui nós já falamos de fungo, nesse caso vamos falar de fungo, e remove todo o meio dele, remove todo o meio de crescimento dele. Através de filtração, você remove outros materiais também e deixa apenas o peso seco ali do nosso fungo. Você passa isso num equipamento chamado de dessecador para retirar mesmo tudo que tiver restante de líquido e aí você pesa essa sua amostra. Para a bactéria é o mesmo procedimento, você pode realizar também através do peso seco, determinar o peso seco. Retira, né, como se fizesse uma liofilização. Você retira toda a água, ok? Remove toda a água, todo o meio líquido ali, todo o componente líquido, e aí você faz então a pesagem, né? Você pesa sua amostra para ver aí a quantidade de forma indireta, tá? Por que é indireta, pessoal? Porque não necessariamente tem células todas viáveis, todas as células são vivas. Será que eu tenho só mesmo aquele sólido, só das bactérias? Às vezes não é resquício do meio, né? Alguma proteína que ficou ali, algum componente de nutriente ali que ficou do nosso meio. Então, às vezes, nós consideramos o peso seco como medida indireta. Não é tão confiável igual as medidas diretas que nós analisamos, ok? Pessoal, era isso, tá? Dessa aula de microbiologia. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Um grande abraço aí e continue se cuidando.